Palestra de Joel Goldsmith. Instruções para estudantes sérios, parte 1, traduzida por Rosilda Rocha em 29 de outubro de 2019. Bom dia! A aula de hoje será um pouco diferente, porque é uma aula de encerramento. Vocês agora têm os princípios básicos necessários para viver uma vida espiritual. Como praticar a cura, como viver essa vida espiritual. Cada princípio necessário para desenvolver a consciência da cura se encontra nessas gravações que foram feitas em nossas aulas aqui em Manchester. Isso não significa necessariamente que, por ouvir essas gravações, você começará imediatamente a curar. Nem significa tampouco que, por ter memorizado cada palavra dessas gravações, está capacitado a ensinar. Porque a mensagem do caminho infinito difere de outros ensinamentos em relação ao seguinte: mesmo que conheça todos os livros e todas as gravações e possa recitar de cor, palavra por palavra, você ainda não está qualificado para ser um curador ou um professor espiritual. No caminho infinito, existe um passo que vai além do conhecimento da letra da verdade, mas que não elimina a necessidade do conhecimento da letra da verdade. Na realidade, se esse primeiro passo não for dado, vocês não poderão dar os passos seguintes. É absolutamente necessário conhecer a letra da verdade. Repito, é absolutamente necessário conhecer a correta letra da verdade. Ninguém pode ser um curador espiritual sem conhecer a correta letra da verdade. Naturalmente, se você tem muita fé, poderá curar. Também poderá curar através de um trabalho mental, mesmo que não conheça completamente a letra da verdade. Todavia, quando falamos de cura espiritual, estamos lidando com um princípio que nunca varia, que tem que ser tão preciso quanto um princípio matemático. Porque se você se desvia desse princípio, você abandonou o reino da cura espiritual. E é isso que vou ilustrar a seguir. Nosso princípio básico é que só existe um único poder. Naturalmente, você tem ouvido em todo o ensinamento religioso sobre a face da terra que só existe um poder. O Velho Testamento diz que Deus é onipotente, mas também diz que existe um demônio, um Satanás. Mesmo no Novo Testamento, onde Jesus definitivamente afirma que não existe outro poder senão Deus, também existe um demônio, um Satanás. Ou seja, aparências que tentam nos enganar. Aparências
que tentam parecer verdade, querem que as aceitemos como verdadeiras. Em outras palavras, enquanto estamos na nossa religião cantando hinos ao Deus Todo-Poderoso, nós também damos poder ao clima, ao tempo, aos germes, à infecção, ao contágio, à hereditariedade, a todos esses males com os quais a humanidade luta. Não existe nenhuma consistência nisso, como também não existe nenhuma consistência em nossas crenças religiosas. Porém, se quer ser um curador espiritual, vai descobrir que não obterá sucesso algum se desviar do princípio de que Deus é o único poder. Deus é todo poder. Deus é onipotente. É verdade que quando começamos a viver essa verdade e a praticá-la, nos deparamos com experiências nas quais lutamos contra esses falsos poderes. É justamente por essa razão que estamos estudando a mensagem do caminho infinito. Porque estamos continuamente tendo que enfrentar outros poderes. E estamos aqui justamente para aprender a como lidar com esses falsos poderes, como infecção, contágio, hereditariedade, envelhecimento, falta de alguma coisa, falta de atividade ou excesso de atividade. Nós enfrentamos tudo isso diariamente em nossas vidas. Portanto, para fazer face a esses problemas, precisamos ter um princípio que seja absoluto. Agora, quando um problema chega até você e vem com o nome de infecção, ou contágio, ou epidemia, ou doença hereditária, você precisa imediatamente recolher-se ao seu interior e perceber que está enfrentando uma aparência. Uma aparência que está tentando lhe enganar. Porém, a verdade revela que Deus é o único poder, a única causa, a única lei. Portanto, não precisa temer o que o homem mortal, a mente mortal, as condições mortais lhe podem fazer. Não existe poder algum em efeitos. Todo poder está na causa, e a causa verdadeira é sempre o poder invisível do Espírito de Deus. Agora, você precisa enfrentar todo e qualquer problema com essa verdade absoluta, com a letra da verdade. Quando faz essas declarações para si mesmo em silêncio. Sim, eu sei que estou lidando com o que parece ser uma condição ou uma doença. Eu sei que parece existir uma lei de infecção, uma lei de contágio. Eu sei que parece haver uma lei por trás de tudo isso. Mas eu também conheço a verdade. E a verdade é que somente o Espírito de Deus é poder. Somente o Espírito é lei. Somente o Espírito é causa. Portanto, não preciso temer
esses falsos poderes que se apresentam como causa ou como lei, porque não são poder. Existe somente um poder, e esse poder único é Deus. No momento em que entra em meditação, trazendo para sua consciência essa verdade, você mergulha em completa paz e deixa-se ficar quieto, tranquilo, dentro desse oceano de paz por 1 ou 2 minutos. E então vai cuidar da sua vida. E assim descobrirá que através da prática contínua dessa entrega, desse mergulho na paz, cedo ou tarde, uma resposta afluirá à sua mente. Pode ser que sua respiração se torne muito profunda ou que sinta um profundo alívio, uma imensa tranquilidade, ou até mesmo que ouça a voz de Deus dentro de você. De alguma forma, você perceberá um sinal, uma resposta. Agora, a razão pela qual digo que o simples conhecimento desse ensinamento não o qualifica para ser um curador ou um professor espiritual é que talvez você esteja entendendo tudo isso apenas com a mente, intelectualmente. E isso realmente não é poder e não realiza coisa alguma. Somente quando entra em seu interior, no centro do seu ser, sem nenhum pensamento, é que você desenvolve a consciência da verdade. As afirmações servem para levá-lo até esse local secreto, onde o contato com Deus é estabelecido. Quando esse ensinamento penetra em sua consciência, você desenvolve essa consciência de unidade com o Pai. E somente então a cura acontece. Quando desenvolve essa consciência, o seu conhecimento da verdade se apresenta na forma de cura para você mesmo e para os outros. Então você pode dizer: agora o meu conhecimento da verdade se tornou a consciência da verdade. Agora estou desenvolvendo o espírito da verdade que sempre esteve dentro de mim. Nesse momento, seu progresso em direção ao caminho da verdade espiritual começou. Então, na medida em que começa a enfrentar qualquer problema que apareça à sua frente, ou problemas de outras pessoas que vêm lhe pedir ajuda, você vê todo e qualquer problema como uma oportunidade para praticar esse ensinamento. E você o pratica continuamente usando o conhecimento da verdade explicado em meus livros e gravações. E tudo que tem ouvido nesse curso aqui em Manchester. E assim descobrirá que está desenvolvendo um novo vocabulário. Na realidade, é mais do que isso. Você estará desenvolvendo na prática o conhecimento de princípios específicos que constituem a mensagem do caminho infinito. Somente agora estará preparado para que, quando alguém lhe pedir ajuda,
você seja realmente capaz de ofertá-la. E, além do tratamento, você também lhe oferece um princípio específico da verdade para que a pessoa possa carregá-lo em seu coração, para que sua consciência seja também transformada. Por exemplo, você poderia dizer a uma pessoa que lhe pedir ajuda: vou ajudá-lo. Fique tranquilo, relaxe e confie que seu problema será resolvido completamente. Relaxe, sabendo que qualquer que seja a natureza do seu problema, ele não tem poder algum, porque Deus é o único poder. Assim, aos poucos, à medida em que a cura acontece, você vai aliando a teoria à prática. Você poderá dizer a uma outra pessoa: sim, vou ajudá-la. Porém, precisa relaxar completamente, ficar tranquila, na certeza de que só existe, na verdade, uma única lei operando em sua vida. E essa é a lei de Deus. Deus é o único poder. Todas essas outras coisas não são lei, não têm poder algum. E assim, você segue praticando a verdade, conhecendo cada vez mais a verdade e trazendo-a para as outras pessoas. Gradualmente, pouco a pouco, você oferta um princípio de cada vez, para que o seu paciente ou amigo carregue também o conhecimento da verdade em sua consciência. Assim, persistindo nesse caminho, um dia chegará em que alguém lhe pede ajuda e os benefícios são sentidos imediatamente, instantaneamente, porque os princípios que você cultivou em sua consciência começam agora a dar frutos. Os princípios que estavam nos livros e nas gravações estão agora completamente enraizados em sua própria consciência. Então, durante o tratamento, que pode durar de 20 a 30 minutos, transmita sempre um princípio da mensagem do caminho infinito, um princípio específico para que seu paciente ou amigo o carregue em sua consciência. Finalmente, chegará a hora em que pode agir dessa forma por 1 hora, por 2 horas. À medida em que as curas vão acontecendo, juntamente com seu trabalho de transmitir esses princípios, você perceberá que está pronto para ser um curador ou um professor espiritual. Quero explicar-lhes o seguinte. Quando comecei o trabalho de cura, eu tinha a consciência da cura, tinha a certeza da cura, mas não sabia como ensinar. E assim, a cada paciente que vinha até mim, eu dava um princípio específico da verdade. E a cada sessão, que durava de 20 a 30 minutos, eu ia passando esses princípios. Já vinha me dedicando ao trabalho de cura espiritual por uns 4 anos, quando chegou ao meu escritório uma jovem professora. E ela me disse que havia testemunhado 2 curas maravilhosas decorrentes do meu trabalho e que gostaria de conhecer mais sobre o assunto. Queria saber como a cura acontece, o que é a verdade. E, por fim, me perguntou se poderia vir ao meu escritório 1 vez por semana
para estudar sobre a verdade. Ela veio umas 2 ou 3, 4 vezes e foi então que percebi que não sabia ensinar. Quando ela chegava, eu falava sobre algum princípio, mas não fazia uma conexão com o que havia explicado na sessão anterior. Era muito aleatório, muito solto. Não havia continuidade, não havia causa e efeito, não havia começo e fim, não havia premissa e nem conclusão. Como poderia ensinar dessa forma, principalmente a uma professora? Comecei a ponderar sobre isso, então peguei lápis e papel e comecei a escrever o que veio à minha mente. E foram 7 passagens bíblicas que constituem os princípios da cura. Fiquei muito satisfeito, mas no dia seguinte pensei, não posso jogar esses princípios para outra pessoa de qualquer jeito. Preciso encontrar uma forma melhor de explicá-los para que possa realmente entender. Então, ao ler novamente essas passagens bíblicas, pude compreendê-las ainda melhor e assim aprendi como ensiná-las. Então, escrevi um manuscrito com as 7 passagens e os princípios que cada uma revela. Esse trabalho demorou 7 semanas. Mas quando a professora retornou, eu tinha um trabalho que chamei os 7 passos. Então, lhe apresentei. Essa foi a primeira vez que ensinei após 4 anos de trabalho dedicado à cura. Estou relatando tudo isso para que entenda que esses princípios precisam ser vivenciados primeiro. Eles precisam ser realmente assimilados em sua vida diária para que você possa ser capaz de ensiná-los. No princípio, eles chegam de forma desconectada. Porém, através do treino, do estudo, da aplicação, de repente, começam a jorrar de dentro de você de uma forma maravilhosa. Essa foi minha primeira experiência como professor e deu origem ao meu primeiro livreto, Os 7 Passos. Depois disso, quando um curador queria se tornar um professor, eu começava a trabalhar com ele nessa linha, isto é, desenvolvendo esses 7 passos. E assim surgiu a outra metade desse mesmo livreto, a qual intitulei de O Verdadeiro Professor. Com essas 2 primeiras experiências como professor, surgiu esse livreto contendo os 7 passos e o verdadeiro professor. Eu gostaria que entendessem que as coisas vão se desdobrando como fruto de nossa experiência e não apenas pela repetição de teorias. E assim, com o desdobramento desses primeiros livros, surgiram A Cura Metafísica e outros. Em cada um desses livros, desenvolvo apenas 1 ou 2 princípios, porque quero explicá-los tão claramente que qualquer pessoa possa entendê-los. Por exemplo, na noite passada estudamos sobre a natureza de Deus e a natureza da oração. E em 4 horas de aula, eu expliquei apenas esses 2 assuntos, porque quis elaborá-los de uma forma que traga claramente à sua mente o que Deus é. Você precisa saber o que Deus é, porque ao conhecer o que Deus é, automaticamente percebemos como devemos orar. Compreende agora porque digo que mesmo que conheça todo esse trabalho, você não pode ser um professor até que eu tenha assimilado totalmente.
que o mesmo esteja totalmente embebido em sua consciência. E então comece a jorrar de dentro de você. No começo, vem de forma desconectada, quebrada. No começo vem um pouco, ora sim, ora não, um pouco aqui, outra ali. Então, repentinamente, tudo se revela, tudo se abre completamente. E assim, você conhece a verdade desses princípios. Não apenas tem uma teoria sobre eles. Agora sim, você é um professor. Quero que entenda, não sei se porque sou mentalmente retardado de alguma forma, mas tudo isso me tomou 16 anos de estudo para que eu pudesse começar a pensar em ensinar. Logicamente, você não precisa esperar todo esse tempo, mas definitivamente terá que esperar. Primeiro, terá que esperar até que esses princípios deem frutos. E os frutos só surgirão quando eles forem completamente assimilados em sua consciência. Segundo, terá que esperar até que a transformação da consciência seja comprovada através da manifestação da cura. Lembre-se sempre que no trabalho do caminho infinito não existe nenhum valor no que qualquer pessoa possa dizer, a menos que as palavras sejam confirmadas pela cura, pelas bênçãos que são a manifestação do próprio trabalho. Se você não tiver desenvolvido essa consciência, seu trabalho não tem valor algum. De outra forma, nós teríamos milhares de professores no mundo inteiro. E o caminho infinito tem apenas 12 anos. E por isso, nossos estudantes mais antigos têm apenas 12 anos. E nós temos apenas 4 alunos que assimilaram os princípios e desenvolveram a consciência necessária para serem professores. Você consegue entender isso? Não é porque é difícil aprender os princípios. É porque aprender os princípios é apenas o primeiro passo em direção ao desenvolvimento da consciência. E é a consciência o que conta. O que realmente conta é a consciência. Quando você me ouve falar, não são as palavras que produzem os benefícios, a cura, a manifestação. É a consciência por trás delas. É a consciência que faz a diferença. É por essa razão que quando estudantes do mundo inteiro vêm até mim e dizem: eu gostaria de ensinar, a primeira pergunta que faço é: você tem realmente curado as pessoas? Se me respondem sim, eu sou realmente um curador. Eu não tenho medo de receber qualquer caso que me apresentem. Só então respondo: você está pronto para ser um professor. Se quiser, pode começar usando as gravações e conduzindo reuniões onde as mesmas são estudadas. E, à medida em que vive, se move e tem todo o seu ser mergulhado nesses livros, nessas gravações, e as pessoas começam a lhe pedir ajuda e você é capaz de ajudá-las, agora pode ser considerado um curador espiritual.
Quando chegar o dia em que pode falar com sua própria boca, mas a mensagem sai perfeita, transmite realmente a verdade que está contida nessas gravações, assim, agora você é um professor. Compreende isso? Porque na realidade, ensinar é curar e curar é ensinar. Ensinar e curar caminham absolutamente juntos. Porém, no trabalho de cura, apenas falar sobre essas coisas e depois não ser capaz de demonstrá-las não tem valor algum. Assim, eu peço aos estudantes que se entreguem totalmente ao estudo desses livros e gravações. Estude cada princípio. Você pode verificar que, ano após ano, os princípios nunca mudam. E em cada um desses princípios existem cartas sobre o trabalho de proteção. Mas especificamente as cartas de 64, 65, 66 e 78. E sempre se lembre disso, que a harmonia em sua vida diária é decorrente da compreensão desse trabalho protetivo. Não apenas da compreensão, mas da prática. Se você não está dispensando algum tempo diariamente para se conscientizar, para perceber conscientemente a verdade de que existe somente um poder, de que existe somente o poder do Espírito, que não existe poder em efeito, o Espírito de Deus em mim é o único poder, o eu dentro de mim é o único poder, esse eu dentro de mim é minha rocha, minha fortaleza, minha paz, minha saúde, minha riqueza, meu corpo. Se não está fazendo isso, então está deixando a lei do mundo e a lei da humanidade operar sobre você. Porém, quando assimila esse trabalho protetivo, você se torna uma lei para si mesmo. E então, não mais existe lei de infecção, lei de contágio, lei de hereditariedade, nem lei alguma de acidente que possa operar sobre você. Entenda isso. Você separa a si mesmo da lei humana na proporção em que percebe conscientemente o eu no centro do meu ser é onipotente. É o pão, é o vinho, é a água. Esse eu no centro do meu ser é minha vida, é minha fortaleza, é a saúde do meu corpo. Nada, coisa alguma, pode entrar em minha experiência que possa negá-lo ou torná-lo mentiroso, porque eu sou. Deus em mim é lei sobre o mundo não é lei sobre mim. Você consegue entender isso? Mas quem pode fazer esse trabalho protetivo senão você mesmo? Eu posso colocá-lo num livro, posso fazer gravações sobre ele, mas só você pode vivê-lo. E na proporção em que o vive, na proporção em que conscientemente mantém a palavra na sua mente e vive na palavra, nessa proporção você se torna completamente separado desse mundo, da ilusão desse mundo. Essa é a razão pela qual as leis comuns de suprimento não operam em sua experiência.
Você pode dizer, ó, não tenho outra fonte de renda. Tenho somente a renda do meu marido. Isso é tudo que eu tenho. Eu não tenho outra fonte de renda exceto o que ganho. Isso é tudo que tenho. Bom, isso é verdade na cena humana, mas não acredite nem por um segundo que isso é verdade no cenário espiritual. No reino do Espírito, lhe foi dito que você é filho de Deus. E como filho de Deus, você é herdeiro de todas as riquezas celestiais. No cenário espiritual lhe foi dito: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que tenho é teu. E à medida em que vive nessa certeza, um dia descobre que está tendo acesso a novas fontes de receita que jamais imaginou. Porque a graça de Deus, com certeza, não está limitada ao que você ganha ou ao que seu marido ganha. A graça de Deus não está limitada ao que seus pais lhe deixaram. A graça de Deus não tem limites. Todavia, a questão é: você está olhando para Deus ou está olhando para seu marido, para sua esposa, para seus filhos? Ou para seus pais? Ou para a Seguridade Social? Para quem você está olhando? Depende de onde sua visão está. Você entende isso? Agora, como ser humano, eu certamente concordo que todos nós temos limitações. Nós somos todos limitados. Se eu quisesse aceitar as aparências, eu poderia dizer: estou limitado ao que vocês me dão, às suas ofertas. Bem, mas se isso fosse verdade, eu não poderia viajar ao Havaí. Poderia? Não. Então, o que devem fazer? E eu respondo: nada. Vocês não me devem nada. Deus é meu Pai. Deus cuida de mim. Deus me deu o infinito. Deus é meu suprimento. Deus é minha vida. Deus é meu movimento. Então, tiro minha visão de vocês e a coloco em Deus. E assim, recebo através de vocês. Recebo através de outras pessoas. Isso tem acontecido de tantas formas diferentes que jamais poderia imaginar. E durante anos, nada tem me faltado. Porém, se você disser, me mostre todas as formas humanas através das quais tudo isso pôde acontecer para que eu possa acreditar, então, simplesmente você não vai acreditar porque não existe uma forma humana através da qual eu possa explicar. Não existe explicação. E o próprio milagre do caminho infinito. Tudo o que aconteceu para que a mensagem se expandisse, realmente não existe explicação. Quando começamos nosso trabalho nos Estados Unidos, pensei que meu trabalho na Europa iria ficar limitado a Veneza e Mônaco. Porém, com a guerra, o comércio ficou totalmente prejudicado e a Europa saiu dos meus planos.
Entretanto, quando a guerra acabou, quem pensaria que a Europa iria descobrir livros americanos e pagar preços americanos pelos mesmos? E quem pensaria que os americanos poderiam ter interesse nesse assunto? Assim, nosso pensamento não estava voltado para a Europa de forma alguma. Bem, eu tenho uns poucos amigos na Europa e enviei alguns livros para eles. Entre esses amigos havia uma professora do Novo Pensamento. Ela gostou tanto do Caminho Infinito que enviou uma cópia para o Sr. Hamlet. Ele gostou tanto que escreveu um artigo intitulado O Caminho Infinito. Nesse artigo, ele dizia que esse era o ensinamento pelo qual vínhamos esperando por milhares de anos. Esse era o ensinamento original de Jesus Cristo, que retornava à Terra novamente. Essa era a mensagem tão esperada. E você sabe o que aconteceu? Houve uma demanda tão grande pelo livro que começamos a enviar cópias como presente, porque ninguém podia enviar dinheiro para fora da Europa. E assim não podiam comprar o livro. Assim enviamos os livros como presente. Mas a demanda foi tão grande que um dia George Allen me escreveu uma carta perguntando se poderia ter uma edição do livro publicada no Reino Unido. Agora, podemos não chamar isso de um milagre? Você reconhece que não tive nada a ver com isso? Eu não fiz nenhum trabalho mental sobre isso. Tudo isso estava além do que eu humanamente poderia sonhar. Não poderia prever que um homem que eu não conhecia, que jamais havia sequer ouvido falar sobre ele, que nunca em minha vida ouvi seu nome, eu não poderia imaginar que ele iria ficar tão impressionado com a mensagem do Caminho Infinito que escreveria um artigo tão maravilhoso sobre o mesmo. É isso que eu quero dizer quando afirmo que não posso explicar como o meu suprimento chega. Eu não poderia fazer você acreditar em tudo isso antes que acontecesse. Mas agora veja, todos os meus livros têm sido publicados na Inglaterra. Todos eles produzem royalties. Todos eles fazem dinheiro para o editor, para os revendedores, para todo mundo relacionado com a publicação e distribuição do livro e também, logicamente, para mim. É isso que eu quero dizer quando afirmo que se eu tentasse prever de onde sua renda poderia surgir, seria pura tolice. Da mesma forma que não pude prever de onde a minha viria. Mas, quando começo a perceber que não dependo do homem cuja respiração está em suas próprias narinas, para meu suprimento, eu a aceito, certamente a aceito com gratidão, venha ela de que direção vier. Mas eu não a busco em ninguém, eu a busco na percepção de que Deus em mim é minha carne, meu vinho, minha água, minha ressurreição, minha vida eterna. E isso não depende de coisa alguma externa ou de alguém externo a mim mesmo.
eu preciso viver com essa consciência desenvolvida sobre o meu suprimento. Não é apenas dizer, oh, é isso mesmo, meu suprimento é ilimitado. Mas você não pode provar o que está afirmando se não vive a palavra. Todavia, vivendo nessa consciência, dia após dia, a cada vez que alguma carência se apresentar, você a percebe e afirma, não vou aceitar aparências. Eu vou compreender que Deus me concedeu todas as coisas. Então, descobrirá, e talvez isso tome uma semana, ou um mês, ou um ano, mas em breve, o suprimento aparecerá aqui e ali. E em 5 ou 10 anos, verá que o mesmo começou a fluir por fontes que jamais havia imaginado. É por isso que lhes digo, não são as minhas palavras que vão fazer a demonstração acontecer. Ou que farão de você um professor se puder memorizá-las. Não. Você precisa viver a palavra, inundar sua consciência com ela, até que a mesma se manifeste. Então, quando a tiver demonstrado, você poderá ensiná-la. Porque quando ensinar aqueles que aprendem com você, poderão ver os sinais e perceberão que lhes serão acrescentados suprimento, paz, alegria, harmonia, companhia. Assim é que toda nossa mensagem é sempre seguida de sinais. Se encha com os princípios, pratique-os, se conscientize deles, aplique-os em cada circunstância de sua vida. Ouça-os o máximo que puder. Leia o máximo que puder. Pratique-os em sua meditação. E assim, sua consciência será transformada. Toda a sua velha mente, com seus pensamentos, crenças e teorias, morrerá. E essa nova consciência nascerá. Então, você perceberá que cada palavra que sair da sua boca será seguida de sinais. Assim, descobrirá que as palavras da verdade que você fala são poder, porque atrás dela existe a consciência da verdade. Muito obrigado.